Ouçam agora uma breve palavra de graça e amor diretamente para o seu coração. Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Olá, abençoados com toda sorte de bênçãos. Eu me chamo Clério Cerqueira e como administrador do canal da Igreja Virtual Amor e Fé, mais uma vez aqui estou com vocês para levar a todos os amados de Deus uma breve palavra, uma breve mensagem. E creio eu, muito significativa, pelo menos para mim, e creio que para muitos que ouvirem com atenção e se dedicarem a praticarem o que é dito nesta palavra, em suas mentes, em seus corações, pois de fato são palavras provenientes do próprio Deus. Do próprio Deus. Abençoados, muitas das vezes você que está me ouvindo tem sonhos, tem desejos, propósitos pessoais, quais você quer cumprir aqui neste plano terreno, né? Onde Papai Deus nos colocou em espírito, revestidos num corpo de carne. E estes sonhos, estes desejos, eles para serem realizados dependem muito, muito mesmo, não só da nossa perseverança, da nossa força de vontade, mas também de entendermos que há sempre aqueles, né? Como o próprio Senhor Jesus deixou bem claro na sua palavra, e não sou eu quem digo, o Senhor Jesus deixou bem claro na sua palavra que há os bodes e há as ovelhas, que há os filhos da salvação e também os da perdição. Enfim, Jesus foi bem enfático neste sentido. Aí, considerando isto, muitas vezes quando nós expomos um sonho, um desejo, ou até um projeto de vida nosso, quer seja material, quer seja espiritual, existe uma voz, sempre existe, né? Uma voz ou várias que tentam nos colocar desanimados, nos colocar, enfim, sem perspectiva de dar continuidade a tal projeto, seja ele qual for, já de antemão, como se fosse o próprio Deus, já de antemão, mostrando-nos obstáculos, ideias de que nós temos que ter muita cautela, muito cuidado, porque
enfim, Deus, Ele está de olho em nós, né? E qualquer resvalo nosso é perigosíssimo, e não só perigosíssimo, como fatal para nossas próprias vidas e para, quem sabe, a continuidade de um projeto. E lendo a palavra de Deus, eu observei algo tremendo, que muita gente já deve ter lido, já deve ter ouvido, mas na maioria das vezes, e eu me coloco entre estas pessoas, não praticam, não deixam penetrar em suas mentes, em seus corações, esta palavra, que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão forte, tão verdadeira, e que vem do próprio Deus, justamente para poder aplacar qualquer voz contrária ao nosso progresso, contrária ao cumprimento dos nossos propósitos, dos nossos desejos, né? Por exemplo, se todos puderem compartilhar o que está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O próprio Deus diz o seguinte, pela boca do profeta Jeremias: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vejam só, pessoal, é esplêndido, né? Porque quantas vezes nós olhamos para o homem, quantas vezes nós escutamos a voz do homem, mas nós não damos atenção nenhuma, ou talvez credibilidade à voz de Deus, ao que Deus pensa a nosso respeito, mas sim damos muita ênfase ao que o homem pensa ou diz a nosso respeito. E isso nos é altamente prejudicial. Então, que tenhamos esta capacitação, esta prática, na verdade, porque tudo é prática na vida, né? Esta prática de ouvirmos mais, atentarmos mais para a voz de Deus, por intermédio da palavra da sua graça, e não a de homens, a de pessoas que não vivem a sua vida, não sabem, não conhecem o seu interior, podem conhecer o seu exterior, podem te ver por fora, podem achar até que te conhecem, mas não te conhece, abençoado, abençoada, não te conhece. Quem te conhece é Deus, é aquele que te criou desde antes da fundação do mundo, criou o teu espírito, é aquele que te colocou no ventre da tua mãe, é aquele que te observa a todo instante, sim, mas em amor, inclusive por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, qual Ele já nos enviou para sacrificar-se na cruz do Calvário e nos trazer então toda sorte de bênçãos celestiais que já estão conosco, que basta nós tomarmos posse delas, e que veio habitar
dentro de nós, justamente para que tivéssemos a alegria e a audácia de projetarmos e cumprirmos, colocarmos em pauta, em prática, os nossos projetos, os nossos propósitos. Sim, não dando ouvidos a nada nem a ninguém. É óbvio, fica aqui uma ressalva, que nós devemos sim ouvir a tudo e a todos. Ler, por exemplo, de tudo, como diz o apóstolo Paulo, mas não se contaminar com tudo. Há uma diferença de ouvir e ler, um exemplo, ou ter conhecimento de tudo, mas não se contaminar com tudo e apenas deixar entrar, aquilo que de fato e de verdade está coadunado com a vontade de Deus, com a palavra da graça de Deus. Ou seja, retermos apenas aquilo que de fato, o nosso coração diz, Vem de Deus, é da parte de Deus, então eu recebo e é muito bem-vindo. Isso é muito importante, porque há muitos que nos imputa medo, tentando nos fazer parar, nos apresentando um Deus que eles têm como Deus deles. Então que fiquem com esse Deus, que é um Deus castigador, um Deus implacável, Mas não, esse não é o Deus da graça. Esse não é o Deus que nos ama com amor incondicional, com amor eterno. Não, muito pelo contrário. Esse é o Deus criado pela mente carnal, pela mente dos homens. Inclusive, lá também, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, o profeta Jeremias também, ele disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Abençoado, abençoada de Deus. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu creio que não. Porque aqui, que alegria inefável o meu coração recebe, e creio que quem estiver ouvindo também percebe e recebe esta alegria, porque há uns que dizem inclusive que Deus não tem misericórdia infinita. Como pode? Como pode, se Ele, vendo a nossa pequenez, se Ele que nos conhece, como eu disse desde o início, desde antes da fundação do mundo, inclusive conhece a nossa carne, a carne qual Ele também criou e colocou dentro dela o nosso espírito que Ele gerou. Então, se Ele viu e sabe e vê que a nossa carne é imperfeita, ela erra o alvo, abençoado. Ela erra o alvo, e não são poucas as vezes, e vai continuar errando até o último dia de nossa existência aqui nesse planeta que Papai Deus nos colocou, até que nossos corpos venham, como diz o apóstolo Paulo, a ser glorificados, até que haja a glorificação
nós vamos, na carne, errar alvos, sim. Mas isso não quer dizer, e é impossível que isso aconteça, que Deus implacavelmente não tenha misericórdia. Não, abençoado, não, abençoada. Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, que é o seu amor indescritível por nós e que já foi manifestado na cruz do Calvário, por intermédio do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme diz a própria palavra dele. Repito, não sou eu falando, é a palavra do nosso Deus. E então, como vamos dedicarmos-nos a entender, a ouvir, a aderir palavras de pessoas que, conforme também está escrito numa das epístolas do apóstolo Paulo, que determinadas pessoas, elas são corruptas de entendimento. Corruptas de entendimento. Veja bem, eu não estou aqui dizendo, por exemplo, a pessoa falou isso é porque é corrupto e pensa só em si mesmo, ou em si mesma, né? A pessoa pensa só em si mesma, no seu próprio ventre. Até é muitas vezes. Ela quer te escravizar, né? Com seus dogmas, preceitos, pensamentos, opiniões, né? Enfim, ela quer de alguma forma e com algum propósito, inclusive no âmbito religioso, no âmbito do sistema religioso, deste mundo contemporâneo que está apodrecido. O sistema religioso do mundo contemporâneo, inclusive o evangélico, o sistema religioso, eu falo sem medo de errar, e por experiências que já tive, e pelo que nós enxergamos, basta enxergarmos, está apodrecido. Então, há sim, como o apóstolo Paulo diz, muitas pessoas que olham para o próprio ventre. Então, tem que de alguma forma te amedrontar, te fazer parar, para que então você seja escravizado pela mente dela, que é corrupta, sim, e calculista. Mas, como eu disse, muitos são corruptos de entendimento, apenas de entendimento. A palavra da graça de Deus, que é o amor dele, que diz que nós somos em espírito perfeitos, completos, abençoados, mais que vencedores, pedras vivas. É isto, que nós nascemos predestinados a reinarmos em vida, ou seja, a aderir o melhor desta terra. Não só materialmente falando não, pessoal, mas interiormente, termos aquela paz que Jesus falou, que o mundo não tem, mas que às vezes, né, a gente até se surpreende quando estamos em tribulações, turbulências, mas há uma paz que nós não sabemos explicar como vem, de onde vem, mas no fundo, se pensarmos um pouquinho, né? Basta pensarmos um pouquinho, lembrarmos um pouquinho de que como Deus veio habitar em espírito dentro de nós, após a consumação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, então esta paz veio habitar em nós também, independente das circunstâncias, independente do erro do alvo, como eu falei agora há pouco, e que já não é mais pecado. Esqueçam pecado, porque Jesus levou na cruz
do Calvário o pecado. E dele estamos livres. Então é isto. Temos que atentarmos sempre para o que Deus fala para nós, o que Deus coloca para nós e para nós sempre avançarmos, sempre evoluirmos, né? Sempre evoluirmos e jamais olharmos para trás, regredirmos ou ficarmos amarrados, seja a homens corruptos de entendimento, porque é o que eu disse, nós temos que levar essa palavra, tá? Fazer correr esta palavra da graça, que é o amor de Deus, a tempo e fora de tempo, como diz o próprio apóstolo Paulo, para que os que estão, talvez com a mente corrompida, aclare suas mentes, né? Aqueles que forem ovelhas vão ouvir a voz do seu pastor. Mas pastor esse, eu não digo de púlpitos, de denominações, líderes religiosos, não, 1000 vezes não. Eles vão ouvir a voz do seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E uma vez ouvindo essa voz, porque a ovelha sempre escuta e só escuta a voz do seu pastor, então ela vai ter a mente aclarada, ela vai relembrar que ela é uma filha amada de Deus. Esta pessoa vai lembrar e ela vai então, aos poucos, reeducando sua conduta para com ela mesma, para o seu cotidiano e para com o seu próximo. E assim, de verdade, nós na verdade, né? Porque estamos todos nesta esfera. Assim, todos estarão formando uma única família, né? Com um único objetivo, que é evoluirmos em espiral para crescermos cada vez mais no conhecimento, e não só no conhecimento, mas no amor que a graça de Deus se nos apresenta. Tá bom? Abençoados. É o que eu tinha para colocar para vocês, e espero que frutifique no coração de quem estiver ouvindo, pois de fato e de verdade veio do coração de Deus para o meu, veio do coração daquele que já habita em mim e em você também, para você. Se é que você ainda não se lembra dessas maravilhas, então relembre, porque ele já te ensinou tudo isto desde antes da fundação do mundo, quando gerou o teu espírito, tá? Até a próxima, e já somos abençoados, e reinamos em vida por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Abba, Pai.